introdução, acho que... Então, só fazendo uma introdução rápida, a ideia aqui é que seja um bate-papo bem informal mesmo. O Olavo vai estar trazendo a experiência dele. O Olavo é no fio de ano de 2019 e estudou e rodou o mundo discutindo sobre sucessão familiar no agro, e vai estar trazendo para a gente aqui um pouco da experiência dele. A ideia é que não seja uma palestra longa, mas uma apresentação aí de 15 minutos e que realmente seja muito mais um bate-papo. Então, que a gente pergunte, quem quiser mandar pelo chat, pode escrever que eu leio a pergunta. Quem quiser levantar a mãozinha aqui e perguntar mesmo, a gente pede para abrir o microfone e abrir a câmera aí para perguntar. Então, a ideia é que seja um bate-papo bem informal mesmo, uma conversa entre amigos aí. Só trazendo um pouquinho, então, acho que todos, pelo que eu estou vendo aqui, acho que já tem bastante contato com a Nuffield, mas, em geral, a Nuffield, ela está no Brasil já desde 2015, e a gente vem nos anos mais recentes criando a Nuffield Brasil. A gente virou a Associação Nuffield Brasil, e a partir do ano passado a gente virou uma associação e um órgão independente da Nuffield Internacional, onde tem toda a conjuntura da Nuffield Internacional, e a Nuffield Brasil hoje com muito mais flexibilidade e independência na organização de tudo. Então, a gente está falando isso porque, com a Nuffield Brasil rodando, a gente tem uma série de desafios e também responsabilidades e flexibilidade também que traz para a gente. Então, para todos que têm interesse de entender mais o que isso muda, o que isso vem na nossa realidade da Nuffield Brasil, a gente quer muito trazer essa liberdade para que venha para dentro, que discuta, que procure a gente, para entender um pouco mais das oportunidades que isso gera, que isso vai cada vez mais criando oportunidades e consolidando a Nuffield aqui no Brasil. A Ana Paula está entrando aqui agora também. Olavo, então, seja bem-vindo. Se quiser falar um pouquinho, o Olavo, ele é produtor e hoje atualmente consultor também, e ele vai trazer um pouquinho de quem foram os patrocinadores, os investidores dele dentro desse projeto e a experiência dele, e a gente vai conduzindo depois com as perguntas e com esse bate-papo. Olavo, pode dar sequência. Obrigado, Vitor, pela apresentação. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui minha tela. É uma rápida apresentação. Todos estão vendo? Beleza. Bom, eu vou começar pelo menos com um histórico do meu projeto, falar um pouco sobre a jornada da Nuffield e algumas reflexões. Agradecer também a TA Craft aqui no Brasil, a Radar, pelo patrocínio, pelo investimento, que pôde proporcionar essa viagem para mim, né? O meu histórico: eu sou a terceira geração de produtores rurais na mesma propriedade, no interior de São Paulo, que fica em Guarantã, próximo a Bauru. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, eu me formei em 2015. Na nossa fazenda, a gente atua em produção de ovos e cana-de-açúcar. Atualmente, eu estou fazendo mestrado profissional em economia, no INSPER, aqui em São Paulo. E por conta de ter vindo para São Paulo fazer o mestrado, eu estou trabalhando na Falcone, uma empresa de consultoria em gestão, e eu estou focado no agronegócio. A minha jornada da Nuffield, ao todo, eu visitei 13 países ao longo de 17 semanas, e eu visitei mais ou menos 50 famílias com todos os escopos em relação a tamanho, propriedade, ramo. Visitei pessoas que trabalhavam com agricultura de precisão, plantando batata na Inglaterra, ou produtores de gado na Austrália, produtores de citros nos Estados Unidos, produtores de madeira no Chile. Então, foi um ramo muito vasto, e eu consegui, acho que, criar um escopo aí de respostas que acho que podem ser muito úteis. A ideia inicial, quando eu comecei o projeto, era tentar ver, principalmente, se leis e tributos eles facilitavam ou dificultavam a sucessão familiar. Se, por exemplo, um país com uma carga tributária mais pesada dificultava ou facilitava a sucessão familiar, se leis de incentivo ou não facilitavam ou dificultavam a sucessão, dependendo da questão geográfica ou cultural. E aí a ideia era visitar países bem diferentes, né? Pegar, por exemplo, a China, pegar um país na Europa, pegar um país como Israel, que tem uma origem de fazendas comunitárias, e ver se isso diferenciava ou não a sucessão familiar.
Depois da primeira viagem, que foi o primeiro, o GFP, que a gente chama de Global Focal Program, eu entendi que isso não importava tanto. O que importa mesmo é a dinâmica familiar. E isso, com a ajuda principalmente dos meus mentores, um deles está aqui, o Dr. Colucci, eu consegui entender que o que importa mesmo é a dinâmica da família disposta a fazer sucessão ou não. Quando a família está alinhada, quando a família está disposta a superar o objetivo da sucessão familiar e criar essa governança, criar um pouco de profissionalização, a gente vê que essa questão de imposto, de leis, não importa muito. E aí, eu acho que o mais importante é o alinhamento da família. Como é que a família cria esse alinhamento? Eu acho que essa foi a minha grande pergunta, de como é que a gente conseguia atingir esse alinhamento familiar para poder superar esses desafios. Então, eu trago uma alusão interessante da Alice, que quando ela chega para o gato que ri e pergunta qual é o caminho, ele responde, né? Onde você quer chegar? Ela fala para ele, não importa. Ele fala, então não importa o caminho. Então, eu acho que a mensagem que é importante é a seguinte: a gente precisa saber onde a gente quer chegar. A família precisa saber onde quer chegar para poder ter esse alinhamento. E aí existem diversas ferramentas que são conhecidas, não só no agro, que podem auxiliar essa questão do alinhamento familiar. Eu acho que um dos primeiros e um dos mais antigos, que é do professor Davis, um americano que, assim, digamos, criou essa questão de governança corporativa, que são esses 3 ciclos da governança, né? Que a gente vê que ele separa em família, propriedade e negócio. E aí, ao interagir esses 3 círculos, a gente começa a ver algumas pequenas diferenças em relação à posição ou à discussão disso. Por exemplo, você pode ter um executivo que está envolvido no negócio, mas ele não tem participação, tanto na família quanto na propriedade desse negócio. E aí, esse executivo, no futuro, pode virar um sócio. Ele vai se tornar um executivo sócio. Mas você pode ter, por exemplo, um familiar que, de alguma maneira, vendeu a sua parte, mas continuou na operação. Isso é muito comum, às vezes, na Europa, por exemplo, quando a família não tinha dinheiro para pagar os impostos, uma parte tinha vontade de trabalhar, mas não tinha dinheiro para comprar a parte do irmão. Então, eles fazem um objetivo que, por exemplo, chama sale leaseback. Eles vendem para o investidor a terra, e aí ele continua operando, ou seja, ele é um familiar que executa, mas ele não tem mais propriedade. E aí você tem, por exemplo, o familiar sócio, que ele está da família, ele tem uma participação em relação aos dividendos ou à herança, mas ele não participa da operação. E esse entendimento macro é um dos primeiros passos para poder entender o que a família quer com aquela propriedade, com aquela operação. E essa foto aí do lado, que tem a gente está em umas montanhas, essa foto foi no Chile, numa família que ela tinha acabado de dividir entre 2 irmãos mais velhos, a propriedade rural, e a filha de um deles que estava começando a interagir no negócio, e ela começou de uma maneira um pouco inusitada, que ela era ciclista profissional, e ela começou a fazer percursos na propriedade, provas de ciclismo de mountain bike, e aí isso começou a dar abertura com o pai, ela começou a plantar batata, e depois disso o irmão dela entrou, começou a assumir a operação de leite, e hoje fazia mais ou menos uns 2 anos que os irmãos estavam envolvidos no negócio. E aí eu acho que, continuando a questão da sociedade em relação aos modelos dos 3 círculos, né, eu acho que a gente começa a ter um modelo que a gente chama de modelo das 4 salas de reunião. E pegando os 3 círculos, vamos ter 4 salas, né? A sala dos sócios. A sala dos sócios ela vai conversar principalmente a questão da parte estratégica do negócio. Como se fosse digamos, um conselho administrativo. A sala da empresa, ela é onde os executivos da empresa vão tomar as decisões, digamos, macro, mas de um curto período, aí, de ano, de 2 anos. A sala operacional, o próprio nome já diz, é uma sala do dia a dia, de reuniões pequenas, reuniões do dia a dia, reuniões de 15 minutos, e quem vai estar envolvido são principalmente as pessoas de nível de gerente, nível operacional da empresa. Mas todas essas salas, elas conversam com a sala da família. E o importante da sala da família aqui nesse ponto é como é que a família se relaciona com a empresa. Como é que os membros da família vão tomar uma posição em relação à empresa. Se eles vão, se ele pode entrar na propriedade rural ou na empresa
relacionado ao agronegócio, sem preparo ou com preparo, se desde os 18 anos ele pode começar a fazer um estágio lá dentro, ou se não, se ele tem que sair e começar a fazer uma formação profissional como alguém de mercado para depois retornar. Eu acho que a sala da família é uma das mais importantes nesse sentido para criar esse alinhamento da família com o negócio. Como ela conversa com todas as salas de reunião, ela tem que ter essa fluidez importante para poder criar essa boa convivência da família com a empresa. E aí, essa foto do lado, a gente estava na Inglaterra, visitando essa propriedade. Ela tem mais de 350 anos, a mesma família. Essa casa aí que está no fundo, eles têm mais de 200 anos, ela foi reformada, mas é uma casa bem antiga. E aí eles estavam com uma dificuldade muito grande, que eles precisavam ter dinheiro para poder comprar os dois irmãos, ia ficar um só, e eles decidiram que, para o bem da família, para a herança se manter num nome só, o irmão que tinha mais aptidão ia comprar a parte dos outros dois, mesmo os outros dois tendo interesse no setor do agro, para que a propriedade se mantesse num lugar só. Pode parecer um pouco estranho para a gente, mas a decisão foi conjunta, e o importante foi a preservação do patrimônio da família, da história da família. E aí vem um outro ponto, que, assim, eu acho que são 3 perguntas que eu gosto de fazer, que são assim: quem vai estar junto? E muitas vezes a gente tem a noção de que a família precisa estar junto o tempo inteiro, e isso não é necessário. Se algum membro da família quiser sair, ele precisa ter essa oportunidade de sair. Muitos falam que é importante a gente preservar e favorecer quem está dentro do negócio, quem vai ficar. Mas quem quiser sair não precisa ser impedido de sair, isso é importante. Para onde a gente vai? Se a gente vai crescer, se a gente vai se manter do mesmo tamanho, se a gente vai mudar a estratégia do negócio, se a gente vai diversificar, isso também é interessante saber. E como vamos? No sentido da velocidade. Se a gente vai pegar dinheiro em banco, se a gente vai vender algum ativo não relacionado à fazenda para poder capitalizar e fazer o investimento necessário para crescer. Qual a velocidade disso? Se a gente vai crescer organicamente, se vamos tomar uma posição mais agressiva, depende muito de como a família quer. E aí, a foto do lado, a gente estava numa fábrica de tomate que chama Mutti, uma das fábricas de tomate na Itália mais tradicionais. Eles têm vários certificados de origem, e eles inventaram esse tomate. Uma das grandes evoluções foi esse tomate em tubo de pasta de dente. Ele realmente era um tubo que era usado para pasta de dente, e um dos membros da segunda geração teve a ideia de criar esse tubo de pasta de tomate. E aí foi eles contaram que na época foi um pouco de uma briga grande da família, porque era uma revolução demais, achando que ia dar certo ou não, mas deram a oportunidade e deu certo, e esse tubo ficou famoso tipo, no mundo inteiro por conta da praticidade que era para conservar e para manter o molho de tomate dentro do tubo. E aí eu acho que tem uma alusão que o professor Carlos Ortiz me passou, que eu acho bem legal, sobre qual é essa velocidade que a gente vai querer, que é uma alusão ao número como a cerca e o animal. Se você pensa num touro bravo, ele precisa de uma cerca muito maior para se conter dentro do piquete do que uma ovelha, que é muito mais tranquila. Talvez uma cerquinha de madeira ou um fio de cerca elétrica iria segurar. E aí é a questão do apetite de risco da família, né? Então, assim, quanto maior for o apetite de risco da família, maiores devem ser as medidas de contenção, ou seja, deve ser a organização da parte administrativa para evitar surpresas e dores em relação ao negócio, né? Esse mesmo professor Carlos Ortiz, ele tem uma alusão muito interessante a crédito de banco, que é uma coisa, às vezes, que é uma discussão muito grande em famílias, e o crédito de banco é como uma faca afiada na cozinha. Ele te ajuda, ele te auxilia bastante, mas você pode se cortar se você não souber usar. Então, como exemplo, eu trouxe aqui alguns indicadores de risco, né? Agora que eu estou trabalhando com consultoria na Falcon, a gente gosta muito de usar alguns indicadores, e isso por exemplo, dentro da sala, por exemplo, de estratégico, a sala propriamente a sala da empresa, essas decisões poderiam se sair. Vamos dar um exemplo aqui do indicador de risco de uma família aversa ao risco, que não tem vontade de pegar crédito, que
que sim, tem uma questão um pouco mais pé no chão, que quer crescer organicamente. Uma família dessa não precisa ter um faturamento uma reserva de caixa muito alta, porque ela não vai ter muitas surpresas, diferente de uma família que quer pegar mais dinheiro em banco, quer fazer uma alavancagem maior para crescer, que precisa ter uma reserva maior para ter uma tranquilidade se tiver alguma dor de barriga aí de mercado, alguma coisa. Então, esses aí são alguns exemplos de alavancagem financeira, de crédito de venda, uma concentração de market share, quantos clientes eu estou disposto a vender, e os custos, quanto que eu preciso travar, quanto que eu preciso precificar. Então, isso aqui é um exemplo de como é que a gente pode solidificar e melhorar a governança da família com números, né, e que a gente pode evitar qualquer dor e qualquer causa de briga desnecessária, sendo que isso pode ser prevenido. Eu gosto desse gráfico, né, porque muitas vezes a gente fica tão dentro do negócio, tão focado na operação, que às vezes é até um conforto, porque como o agricultor brasileiro é muito bom de operação, ele não consegue, às vezes, dar esse passo para trás e olhar a questão macro e dores, principalmente como é a sucessão familiar. Então, a solução está tão simples, tão fácil, e a gente acaba dificultando, né? E aí, só para encerrar, eu fiz um pequeno resumo, que eu acho que fica fácil e para iniciar, óbvio que cada situação é particular, mas facilita o entendimento, né? Então, a primeira coisa que tem que se ver é uma foto da situação atual. Fazer um diagnóstico de patrimônio, de família, da situação financeira dessa família e de como isso quais são os principais riscos. Depois, entender quais são as ambições das pessoas, os projetos de cada pessoa, tanto da família quanto o que eu chamo de agregado, né? Que é o cunhado, a nora, o genro, que são pessoas importantes da decisão da família, porque mesmo que elas não estão no núcleo familiar, elas estão na parte externa e influenciam as decisões. E depois disso, você começa a conciliação dos objetivos, né, que cada um vai ter que ceder um pouco. E aí a gente precisa ter os tópicos em comum, os principais tópicos, com as grandes decisões conciliadas, né, com os objetivos em comum. Depois a gente começa a iniciar um processo gradual de governança, começa a fazer as pautas de reunião, começa a adicionar alguns primeiros indicadores, mas sempre tentando cultivar um ambiente aberto de família, de integrador, que as pessoas possam errar, ter amizade ao erro, né? Assim, não ter um pavor de erro. As pessoas precisam estar dispostas a perder o medo de errar. E essa foto do lado é bem legal porque é uma família tradicional da Itália na produção de presunto de Parma, e eles tiveram um incêndio na fábrica deles que destruiu a fábrica, e eles aí tinham uma situação de ou parar, né, de encerrar a operação ou começar tudo do zero. E eles decidiram começar tudo do zero. A Mirella, que é a chefe hoje, ela é filha da terceira geração, ela é a presidente, o irmão é o financeiro, e como a Mirella tinha mais aptidão comercial e de gestão, foi decidida ela tomar a frente da operação, e ela não tem filhos, né? E aí o irmão e os sobrinhos estão do lado dela e estão preparando já um sobrinho para assumir a gerência no futuro, a direção da empresa no futuro. Então, só para deixar encerrado, eu gosto muito dessa frase que eu escutei do produtor rural na Argentina, que a gente não herda as terras dos nossos pais, né? A gente prepara elas para os nossos filhos. E ele comentou isso falando o seguinte: quando a gente tem essa visão, a gente entende a importância do que a gente recebeu, do patrimônio que a gente recebeu, da oportunidade que a gente recebeu. Então, facilita para fazer preparo de governança, gestão financeira e poder continuar o patrimônio da família adiante e continuar a história. Então, era isso que eu tinha para falar hoje e vamos para as perguntas, que é o que é mais importante. Bacana, Olavo, show de bola. Muito bom ver a experiência, o tanto que ela é diversa, na verdade, nos seus exemplos aí mesmo, com negócios totalmente diferentes, tempos totalmente diferentes e lugares, culturas totalmente diferentes. Então, parabéns aí. E vamos para as perguntas, pessoal. Quem quiser escrever alguma coisa pelo chat ou quiser levantar a mão aqui mesmo para abrir o microfone e perguntar, nós temos bastante tempo agora para o bate-papo. Posso começar, Vitor? Vai lá, Ana. Eu sou perguntadeira. Olá, obrigada super pela pesquisa, é muito legal ver depois o trabalho que você está apresentando.
E eu tô com uma curiosidade em relação quando a família envolve outros sócios também, né? Então, às vezes, é por mais que tenha uma empresa familiar e aí quando você tem, sei lá, um amigo, enfim, de muito tempo, essa gestão começa a ficar um pouco mais complexa e se você vê algum modelo, tanto de caso de sucesso ou de questões de como você pode lidar com isso. Obrigada. Eu agradeço, Ana. Eu acho que tanto isso pode facilitar, se a família for preparada, quanto dificultar, né? No sentido que eu veria esse amigo de longa data como uma terceira, questão da terceira geração, né? A terceira geração você não tem mais irmãos, somente você tem primos. E às vezes você tem uma parte da família que está mais distante, por exemplo, uma irmã da segunda geração que foi morar numa cidade grande, na capital, fez medicina e o filho dela não tem nada a ver com o negócio, mas ele vai ter participação. Então, eu acho que numa situação dessa é um pouco mais delicada o nível da governança que deve ser feito. Ele deve ser mais robusto. Às vezes, não é uma reunião apenas mais simples de conselho de família, já deve ter desculpa, fugiu o nome, um terceiro para poder fazer a mediação, um mediador no negócio para poder fazer com consultoria jurídica, que eu acho que é fundamental. Mas se as duas famílias desses dois fundadores estiverem alinhadas, eu não vejo por que trabalharem juntos. Você pensa, por exemplo, acho que aqui no interior de São Paulo é muito comum usina de cana com mais de uma geração, entendeu? Então, isso vai muito na parte da governança, na estruturação desse conselho, se as pessoas vão ter direito a voto igual, se o voto é por pessoa, se o voto é por participação, isso influencia bastante também. Eu peguei um caso uma vez de que eram 3 irmãos da segunda geração e aí a terceira geração, um dos irmãos, ele tinha um filho só e esse filho não estava no negócio. Só que automaticamente essa pessoa ela criou um poder maior por conta da porcentagem que ela iria ter. Né? Ela ia ter 33% contra os primos que iam ter média 15%. Como é que eles solucionaram esse problema? O problema foi do conselho das decisões da empresa em relação à família ser por pessoa e não por porcentagem da participação da empresa. Então, eu acho que seria nesse sentido mais do conselho, as soluções partirem do conselho e não de porcentagem da empresa. Esse caso deu certo. É uma usina de cana que eu tive uma oportunidade de conhecer melhor. Eles tinham 2 famílias, uma com 80% e outra com 20% da companhia. Eles deram também no conselho participação igual e daí eles decidiram que nenhum membro a partir da terceira geração iria participar dos cargos executivos da empresa. Só quem estava lá da segunda geração ia participar e os outros saíram. Mas também tive caso que eu conheci na Holanda, que eram 2 amigos sócios, e aí um deles decidiu vender, mas a empresa não tinha capital para comprar, porque os filhos desse cara, que eles eram sócios apenas, que não tinham nada a ver com o negócio, não queriam trabalhar com agricultura. E eles optaram pelaquela opção que eu falei no começo, que era o sale leaseback. Eles venderam a fazenda para um investidor, e aí a família que queria continuar tocando, continuou tocando a operação. Legal, obrigada. Bacana, Olavo. Tem uma pergunta do Carlos aqui no chat. Você visitou famílias, empresas que passavam por alguma dificuldade na sucessão familiar? Se sim, como eles estavam tentando resolver esse problema? Consultoria externa, etc. Passei por algumas, até um pouco trágicas, na verdade. Mas se eu fosse poder levantar os 3 principais problemas sobre sucessão, eram que é o patriarca não quer largar o osso, né? Ele não quer soltar, ele não quer deixar passar o bastão para a próxima geração. Isso por N motivos, né? Pelo despreparo da próxima geração ou porque ele realmente não tem vontade. Esse é um dos principais problemas e acho que a solução para esse ou essa segunda geração se prepara ou ela realmente entende que nesse momento não é a hora dela ficar e ela partir para outra questão de seguir a vida, né?
Inclusive, um consultor que eu conheci na Irlanda, ele falou que ele chegou para uma família, o pai não queria soltar e o pai não queria deixar acontecer nada. E ele falou para o filho, olha, você tem duas opções, você ou se aceita como seu pai é, ou você vai seguir o seu caminho. E aí ele resolveu. Depois de alguns anos, coisa de 5 ou 6 anos, ele encontrou o filho num evento e o filho falou para esse consultor, você me deu a melhor decisão que eu podia fazer na minha vida. Melhorei a qualidade de vida com meu pai, eu me realizei profissionalmente e segui o meu caminho. Isso pode ser uma situação. Agora, uma outra situação, um problema que pode ser a situação que eu encontrei uma vez na Inglaterra, que o negócio não iria suportar mais de um membro da família. E aí o que eles fizeram? Tomaram a decisão que eles iam, por questões mercadológicas e oportunidades da Inglaterra, fazer uma alavancagem grande financeira para aumentar o negócio, para diversificar, para poder sustentar todo mundo que queria ficar. E aí uma outra situação um pouco mais triste foi que eu encontrei na França uma família que a mãe tinha muita depressão, ela acabou tentando suicídio e não deu certo, e aí ela acabou ficando numa UTI, ficou em cuidados muitos anos, e isso acabou eles gastaram muito dinheiro com a mãe, e aí meio que parou toda a sucessão. Aí o pai ficou em função da mãe, e aí a filha, depois de muito tempo, começou a retomar a fazenda, e o objetivo dela era quitar as dívidas que eles tinham, intensificando a fazenda e retornando à sucessão. O que eu quis dizer com essas histórias é que a solução ela vai estar em algum modo, mas eu acho que os principais quesitos são familiares de estrutura ou financeiros. E aí eu acho que vem dessa questão muito mais de pensar em novos modelos de negócio, oportunidades que tragam essas soluções para a família. Não sei se eu fui claro, se eu te respondi. Bacana, Olavo. O Carlos passou aqui, respondeu sim. Nós temos mais uma pergunta no chat, mas temos a Célia com a mão levantada aqui. Vai lá, Célia. Obrigado, Vitor. Obrigado, Olavo. Ótimo resumo. Parece tão fácil, né? O jeito que você colocou assim, então, né? O processo é o seguinte. Mas, na prática, estamos trabalhando com humanos e somos complexos, até para nós entender mesmo. O que você enxergou sobre como, se colocar umas palavras como alinhamento, né? Que faz muito sentido, mas às vezes é muito difícil alinhar, porque entre os gerações, entre os irmãos, entre, sei lá, né? A gente tem perspectivas diferentes. Então, nessa parte de trabalhar com personalidades diferentes, se tem algumas reflexões, algumas ferramentas interessantes para repassar para nós? Tenho. Eu acho que tem esse ponto, realmente parece muito fácil que eu estou falando e é até um pouco ruim, né? Mas eu acho que existem dois tempos nesse caso aí, Célio. O tempo cronológico, né? O tempo do relógio, e o tempo psicológico, que eu acho que é o principal tempo a se notar numa sucessão familiar e na criação dessa governança, né? Um dos pontos principais que eu vi que é mais difícil assim na sucessão, fora perca de poder, mudança tirar todo mundo da zona de conforto, é que às vezes quando a gente começa a organizar número, deixar tudo às claras, para o patriarca principalmente, para quem está no líder, né, um patriarca ou matriarca, você começa quando você organiza e esclarece as coisas, algumas coisas você tem que pôr, assim, não pôr panos quentes, mas você tem que entender que você está admitindo que aquela pessoa errou em algum momento. E se tem alguma coisa para organizar, essa pessoa ela tomou alguma decisão ou fez algo que não foi tão bom e precisa de organização. Então, isso, às vezes, é doloroso para as pessoas que estão no comando. Então, a gente tem que tentar pensar mais no tempo psicológico do que no tempo cronológico. E aí, eu acho que para essa a questão de você comentar de diferenças de pensamentos, diferenças de ideias, na questão
do alinhamento, um mediador é fundamental, uma pessoa externa, uma pessoa que vai trazer uma visão de fora, uma pessoa que é um ponto neutro. Isso pode ser desde um advogado de confiança da família até uma pessoa especialista que tem experiência em psicologia, comunicação não violenta, constelação familiar. Qual o método que funcione para aquela família? E aí vem no sentido do que eu estou falando, a questão do alinhamento, como é que o alinhamento a família, ela está disposta, ela está alinhada em um mesmo objetivo, independente de qual for esse objetivo. O objetivo é fazer a sucessão e todos os filhos da segunda geração estarem no negócio. Então, vamos trabalhar para que todos os filhos da segunda geração estejam no negócio. Não, o nosso objetivo é que em 5 anos a gente tenha um dos filhos, porque um filho quer ser médico, o outro quer ser advogado, todo mundo tem direito de seguir seu sonho. E aí esse filho que vai ficar, ele vai assumir, vai prestar conta para os irmãos, ele entende que ele está trabalhando como se ele trabalhasse em qualquer outro lugar, mas ele tem a coincidência de ser um executivo, ser um funcionário, e ao mesmo tempo ele é proprietário, que é aquela coisa, né? Quem tem sócio tem patrão. Então, tem esse que eu chamo de alinhamento. Valeu, obrigado, Olavo. Bacana, Olavo. Tem uma pergunta da Renata também aqui no chat. Você comentou já um caso trágico aí da França, mas ela vem também em cima disso. Fomos ao CSC e os nofildianos da França falaram que lá, em torno de 50% das propriedades precisam fazer sucessão familiar nos próximos 5 anos. Por lá ou serão passadas para frente. Passou por lá? Como sentiu essa sucessão acontecendo? Viu outros países nesse mesmo pé? A França, eu acho que foi um dos programas que mais impressionou na França. Eles tinham um programa lá e eu acho que eu vi nos Estados Unidos, mas era um programa universitário. O impressionante desse programa da França era um programa do governo, que se você tivesse vontade de entrar no agronegócio e você não tivesse propriedade, se você fosse um casal jovem, primeira geração, e quer se tornar um agricultor, eles te fomentavam com, acho que 50 mil euros por ano de custo e te casavam com um produtor rural que não teria sucessores. Eu conheci 2 famílias assim de jovens, né, que 2 produtores de leite, que eles não eram donos da fazenda, eles não iam ser donos da terra. Essa terra ia ficar com o proprietário até o proprietário morrer, depois ia passar para eles, né? Mas eles têm um fomento de 50 mil euros por ano que eles não precisam pagar se eles continuarem o resto da vida na agricultura. E aí eles estavam relativamente empolgados, não só os jovens, né, como as pessoas mais velhas, dessa oportunidade de passar para frente o negócio, sendo que não era da família deles. Fora isso, eu vi uma preocupação muito grande na França por conta da questão do custo do negócio e do imposto. E isso também eu vi na Holanda. Eles se preocupavam muito mais em como fazer esse pagamento de imposto, essa transição legal, do que a pessoa em si que estaria trabalhando no negócio. E na Europa, principalmente, tem um fator que é engraçado, que é o fator limitante, que é o fator físico, né? Porque você pega América Latina, Estados Unidos, a maior parte dele, o produtor rural, ele está mais ligado à gestão do que à operação. E na Europa, por conta do tamanho das propriedades, da cultura, esse cara que eu conheci, que tinha na época 20 anos, 28 anos, e tirava leite, ele queria tirar leite o resto da vida, todo dia. Então, o limitante físico é algo que impõe muito forte lá. Porque não é você estar ligado ao agro, você está trabalhando no setor, e como está um pouco na moda no Brasil hoje em dia. Lá o desgaste físico é muito mais forte. Então, isso era uma dificuldade que eles encontravam lá. Por isso que você vê tanto eles falando do envelhecimento dos agricultores na Europa, né? Então, eu acho que esse programa eu achei muito legal na França. Na Holanda, eles também tinham incentivos do governo bem fortes para poder fazer essa transição. E
eu vi como os movimentos para tentar corrigir essa questão da sucessão familiar na Europa. Show de bola, Olavo. O Jonathan está com a mão levantada. Pode ir lá, Jonathan. Boa noite, pessoal. Sou o Jonathan, aqui da Cooperativa Castrolanda, responsável também por algumas ações voltadas para sucessão familiar aqui onde a gente trabalha, né? E nesse mesmo questionamento aí que fizeram agora, né? Se a gente tem um curto período de espaço ali para já estar trabalhando essa sucessão, devido à idade e tudo mais. Você trabalharia mais com ações voltadas para incentivo dos sucessores? É isso pelo que eu entendi? Isso, a ideia é essa, Jonathan. A ideia é trazer experiências que funcionaram fora do Brasil, que foram práticas de uma maneira objetiva e simples para facilitar a sucessão familiar. O meu medo era, durante a viagem, né, era conhecer várias coisas e falar e não ter nenhum objetivo com uma resposta concreta, né? Então, a ideia é trazer ferramentas e ideias que, de acordo com a situação do produtor rural, ele utiliza essas ferramentas para poder facilitar a sucessão dele. Às vezes, eu posso falar que se você não quiser participar do negócio, você não precisa participar. Não é bem assim, desincentivando a sucessão familiar. É que as coisas estejam claras, a verdade seja dita perante a família, para que as decisões sejam tomadas de maneira correta e concreta e ninguém entre em algo que não queira, entendeu? Esse é o meu objetivo. Bacana, Renato. Olavo, tem uma pergunta do Renato Watanabe. Olá, boa noite. A tomada de decisão de sucessão nas propriedades na América Latina normalmente ocorrem de forma planejada ou por alguma situação que não estava sendo esperada, como doença, acidente, dificuldades financeiras, por exemplo. Aí. Na América Latina, se você for pegar do modo geral, pelos últimos números que eu tenho, de 70% das propriedades não tem nenhum planejamento sucessório ou tem ele parcial, que é um número um pouco assustador, que acaba levando no sentido de que a grande parte da sucessão vai ser feita no momento de dor, ou de uma necessidade, ou de uma doença, ou de uma decisão de mercado de vender a fazenda e precisar pegar o dinheiro, qualquer desse tipo. O meu objetivo no meu estudo foram ver famílias que passaram para a geração seguinte à operação agrícola e tanto a família quanto a propriedade, a operação se manteve intacta. Porque, por exemplo, se você pegar, vamos supor que você tem a agropecuária ABC, e aí você pega essa agropecuária, o dono da agropecuária ABC tem 3 filhos e tem 3 fazendas. Aí ele passa uma fazenda para cada filho. A ideia que eu vejo disso é que os filhos tiveram uma herança. Eles não fizeram uma sucessão do negócio. Então, no estudo, eu tentei ver famílias, e pesquisei famílias que tiveram essa questão da operação, passou para a geração seguinte como um todo. E quais eram os principais pontos em comum das famílias que passaram toda a operação para a geração seguinte? Desenvolvimento de governança, desenvolvimento de alinhamento familiar e profissionalização do negócio. Infelizmente, são casos raros ainda. Mas, na América Latina, a gente já vê, principalmente nos países que têm grandes culturas, como o Brasil, Chile, Argentina, esse número de famílias aumentando. Bacana, Olavo. Pessoal, nós temos mais 15 minutos aqui ainda. Temos mais perguntas, vou fazer, mas quem ainda não perguntou e tiver com curiosidade, pode escrever aí que a hora é agora. Então, daqui a pouquinho nós vamos tá encerrando. Pegando, então, dos países que você visitou, pergunta do Carlos novamente, Olavo, dos países que você visitou, quais foram os países onde o agro é visto como atrativo para a nova geração e que estavam tendo dificuldades e quais estavam tendo dificuldades de achar sucessores? E como você vê o Brasil nesse ranking, na sua visão?
Eu acho que os países que eu vi que o agro ele era mais atrativo foram países de dimensões continentais, digamos, Brasil, Argentina, Austrália, o Chile também, Chile não, desculpa, e os Estados Unidos. O país assim, que mais me impressionou a cultura dos jovens na agricultura foi a Austrália. Eles têm uma disposição geográfica e de estrutura de sociedade que você via muitos jovens voltando para a agricultura e com vontade, e o principal, com orgulho de falar para os outros que eles eram agricultores. A Austrália me impressionou muito em diversos fatores, e eu acho que o Brasil poderia aprender muito mais, às vezes, com a Austrália do que com os Estados Unidos. Às vezes, a gente tem um pouquinho de admiração extrema pelos Estados Unidos, mas a Austrália tem muito mais similaridades com a gente do que os Estados Unidos. Então, eu acho que um país que tem muito isso de jovem, de sucessão, com uma pujança bacana, é a Austrália. Bacana, Olavo. Nós temos uma pergunta do Henrique e tem uma pergunta do seu Alfredo Colucci. Seu Alfredo, o senhor já desbloqueou? Pode seguir, pode fazer. Aí eu já te chamo, Henrique. Queria cumprimentar o Olavo. Eu achei a sua colocação a sua explanação muito adequada e muito oportuna dentro do cenário que nós vivemos aqui no Brasil. A sua experiência internacional, como você falou, você estava preocupado em tentar aprender alguma coisa que você pudesse trazer para nós e o que poderia ser avalizado, o que poderia ser utilizado aqui no nosso Brasil, né? O que eu vejo é que nós estamos atrasados muitos anos a respeito da sucessão. Quando você fala da Austrália, quando você fala de todos desses países que você percorreu, eu fico olhando aqui no Brasil o quanto essa sua palestra hoje ela pudesse ser divulgada para que mais pessoas e mais proprietários pudessem ir se inteirando e se aproximando dessa questão que é um tema extremamente complexo, que é a sucessão. Mas queria realmente, já que você está gravando, eu acho que vai ser uma palestra que vai ser muito importante ser divulgada por várias pessoas que eu conheço. Eu acho que vai ser muito útil e estimulando esse tema cada vez mais, adquirindo uma abrangência maior. Então, queria cumprimentá-lo aqui, tá? Tá bom. Obrigado, doutor Colucci. Muito do que está aqui foi por conta do senhor, viu? Então, eu agradeço. Desculpe a hora aí, que eu estou meio cansado hoje, uma atividade intensa hoje, então fica difícil ter um raciocínio claro, mas fica cá existindo um abraço para que a gente pudesse ter tido essa oportunidade. Tá? Obrigado, seu Ferreira. Isso é muito bacana até ouvir isso, porque acho que a missão da NANFID vem exatamente nesse caminho, né? Que é levar e ter igual o Olavo viajando o mundo inteiro e voltando e compartilhando com toda a cadeia mesmo, né? Henrique, que é investidor do Olavo aí, vamos lá, pode seguir. Boa noite para todo mundo. Olavo, parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, pela sua explanação. Parabéns mesmo, tá? Eu queria um pouco ouvir de você, um pouco das suas conclusões, não necessariamente técnicas, aqui de sucessão familiar, mas no geral, como foi essa jornada do incômodo interno, da pesquisa, da pergunta, né? Como foi isso? Como que você foi atrás e o que você realmente trouxe
para você pessoalmente e profissionalmente durante esse percurso? Tá? Bom, primeiramente, obrigado, Henrique. Você, junto com o Dr. Colucci, mais alguns aí, foram uma das pessoas que mais me deram a colocar essa pulga atrás da orelha de uma maneira correta. Eu lembro muito bem quando a gente estava conversando lá na Radar, que eu estava indo viajar pela primeira vez e você me questionou: por que você vai para a China? Por que você vai para Israel? E não tem similaridades com o Brasil, né? E no fundo, foi uma das, assim, o que mais abriu minha mente, né? Porque e nisso, uma das coisas que eu acho que mais demorou para eu entender, e quando eu realmente absorvi isso internamente, me facilitou muito, foi essa separação do tempo cronológico e do tempo psicológico. Às vezes, a sucessão pode ser em 1 ano, dependendo da família, ou pode demorar 15, dependendo da situação. E isso, entender esse tempo e aceitar ele de maneira, assim, de bom grado, olha, esse é o tempo que eu tenho, então vamos aceitar. E aí, a partir dessa decisão, você tomar um ponto, um rumo na vida, para que isso não faça com impedimento do seu crescimento profissional e pessoal, eu acho que é muito claro. Bom, no meu caso, eu poderia, como eu comentei, eu poderia ter ficado em casa, na situação organizacional que a gente estava. E era uma decisão. Mas aquilo, de acordo com o perfil do Olavo, com meus objetivos de vida, não estava encaixando naquele momento. Por isso que eu decido voltar para o mercado e fazer um mestrado, fazer uma especialização e continuar me evoluindo, para que um dia eu possa retomar lá de forma parcial ou integral, porque aquilo, uma hora ou outra, vai cair no colo da segunda geração, que sou eu e minha irmã. E é um dia você comentou até comigo, né? Ah, bom, você pode sair de lá, mas o ovo não vai sair de você. Então, eu acho que isso, esses, digamos, aceitação da realidade, né? Eu acho que quando eu falo para a família conversar e alinhar os objetivos, esse é um ponto principal, é a aceitação da realidade. A gente não está querendo julgar ou falar que está certo ou está errado, é simplesmente aceitar a realidade. Então, eu acho que esses 2 pontos, assim, de entender o tempo psicológico, aceitar a realidade e ver que o objetivo é a sucessão, mas ela não existe uma maneira correta e que todas os caminhos eles levam a Roma de alguma maneira, mas a gente precisa ter claro qual é esse caminho que está te levando a Roma. Então, quando essas perguntas são respondidas, acho que fica mais leve para a família se une, a família tende a ter mais convívio, melhora a relação entre pai e filho e entre todo mundo. Eu acho que esses são os pontos principais. Entender o tempo psicológico, ter uma noção clara da realidade e ver se aquilo está de acordo com o que você quer, independente se você for patriarca, sucessor e etc. Ok, obrigado, viu? Parabéns. Eu agradeço, Henrique. Sucesso. Olá, show de bola. O Renato Watanabe, ele está com mais uma pergunta também, voltando ainda na América Latina, e perguntando se existe uma correlação entre tamanho da propriedade e preparação formal ou informal desses sucessores? Eu acredito que sim, tá? Não é algo medido, não é algo claro, mas eu acho que existe uma correlação muito clara enquanto tamanho de patrimônio e importância que isso tenha a ser passado para a seguinte geração. E aí, uma vez eu escutei um número que era assim, 15 milhões de reais. Se você tem um negócio de um patrimônio de 15 milhões de reais, esse número não é meu, tá? Esse número é de um cara que ele é fundador da Link, uma universidade aqui em São Paulo focada no empreendedorismo, e eles têm um núcleo de famílias empreendedoras lá dentro da Link. E ele fala que se você tem um número acima de 15 milhões de reais, você deve se preocupar com esse patrimônio de alguma maneira. Você tem que tomar conta desse patrimônio e se preparar para tomar conta desse patrimônio. Abaixo disso, não necessariamente você vai se preparar para ser um sócio herdeiro. E aí o que acontece no agro, que a gente tem famílias que têm 10, 20 vezes, 30 vezes isso em patrimônio. Então, essas famílias se preocupam muito mais com a continuidade do negócio
do que famílias que têm menos que isso. Às vezes, uma família menor, a solução ela pode ser mais simples do que uma família que tem um negócio muito complexo. E aí, esses negócios mais complexos, que envolvem mais pessoas, que envolvem um faturamento maior, que tem funcionários, um maior número de funcionários, exigem um preparo maior, porque não é qualquer pessoa que vai pegar uma operação dessa e conseguir tocar, e conseguir administrar, né? Na verdade, porque tocar é um termo, acho que um pouco errado. Ninguém toca nada, né? Você vai administrar, você vai gerir esse negócio. Então, eu acho que existe uma correlação, sim, mas ela não é muito clara. Olavo, mudando um pouquinho aí para... Nós estamos caminhando já para os finalmente, mas mudando, trazendo um pouquinho aí na questão do empoderamento da mulher e tudo. A Júlia trouxe uma pergunta aqui que é... Primeiro, parabenizou você pela apresentação e trazendo as suas viagens, você viu muitas mulheres como sucessoras assumindo a gestão? Eu acho que eu posso dizer que foi quase metade. Eu acho que nenhuma família que eu vi, que eu visitei, tinha essa distinção de porque a mulher não pode tocar, não pode administrar, não pode participar do negócio. Tanto que eu tive uma família e eu fiquei muito próximo da mulher. Elas eram 4 irmãs, as 4 faziam parte do negócio e assim como os 4 maridos. Mas quem cuidava do núcleo familiar, da parte de societária, eram as 4 irmãs. Inclusive, a que eu conhecia era a chefe financeira da operação. Eles eram uma família relativamente grande da Austrália, plantavam batata, cebola, tinha uma transportadora com mais de 100 caminhões, então eles eram uma família bem grande. E aí, nunca teve essa distinção porque eram mulheres e teve algum problema. Na Austrália também eu conheci uma menina que ela não gostava de pecuária, porque na pecuária ela tinha que andar de quadriciclo ou de cavalo, mas com trator na agricultura ela podia deixar os filhos dela, os filhos pequenos, dentro do trator. Então, assim, não vi esse problema em nenhum momento. Acho que foi até interessante, sim, o quão as mulheres lá eram envolvidas na operação mesmo, fora do Brasil. Bacana, Lauro, show de bola. Tem uma pergunta do Pedro e eu acho que caminhando para a gente fechar, eu acho que a pergunta, o Pedro ele colocou aqui, eu acho que isso já vem bastante para você caminhar aí para o encerramento e uma consideração geral. O que o Pedro trouxe, não pude acompanhar toda a palestra, mas na sua visão, qual país visitaste transmite aos jovens uma melhor imagem otimista com relação ao futuro do agronegócio? Então, acho que pegando essa pergunta do Pedro e com relação a exatamente trazendo isso para o encerramento, o que você traz de conclusão geral aí para a gente sobre o mundo, sobre posicionamento, acho que de Brasil e de mundo em cima dessa visão de agro e tudo, e o quanto isso influencia aí dentro dessa sucessão? Parafraseando um amigo meu, chamado Vitor Monsef Campos, existem 2 mundos, né? Existe um mundo que precisa comer, precisa de alimento de qualidade, precisa de alimento barato, e existe uma outra parte desse mundo que quer um alimento com rastreabilidade, orgânico, sem antibiótico, sem nada. E aí existem poucos países que têm a capacidade de entregar as 2 coisas, né? Você tem aí Austrália, Brasil, eu falaria, né? Austrália, Brasil, Estados Unidos e Argentina. Desses países que eu visitei e que tem mais essa pujança do setor, eu acho que pela importância do PIB, eu falaria de Brasil, Austrália e Argentina. A Argentina tinha programas muito bacanas em relação a treinamento de jovens. Eles têm vários grupos lá, eu acho que de influência, até por influência britânica, influência europeia, eles tinham bastantes grupos, como o CREA, que é uma organização de disseminação de conhecimento muito legal. Mas agora com essas crises eu não sei como é que isso está lá, mas é um país que tinha uma pujança e um orgulho do campo, né? Muito forte. Eles são ligados muito a cavalo, muito a esportes equestres, então isso acaba trazendo o campo para Buenos Aires, né? Então a cidade é uma cidade que tinha essa questão do campo,
da vivência do meio agrícola muito forte, as pessoas tinham orgulho disso, e novamente a Austrália, que também tinha isso, de, assim, o setor ser um setor importante e ser um setor de orgulho para o país. O Brasil, eu acho que a gente tem uma divisão aí, polarização política, etc., que acaba contaminando, mas se você vê que está crescendo essa pujança e a oportunidade no setor, né? Então, as verdades e os números eles são inegáveis, e aí você vê como é que isso está crescendo no Brasil, e com certeza, de todos os países que eu visitei, a nossa terra ainda continua sendo o país com maior oportunidade, certeza absoluta. Fantástico, Olavo. Obrigado. Então, a gente, caminhando para encerrar, eu queria agradecer aqui a todos que estão participando, perguntando. Olavo, você que veio contribuir e acho que compartilhar essa experiência que realmente eu acho que é para poucos, eu acho que ter essa experiência cultural que você teve é muito bom. E agradecer muito todos os investidores que estão junto com a Nuffield, Henrique, que além de que está com a gente acho que já há muito tempo e aqui perguntando, participando, e todo mundo que está presente aqui com a gente, eu acho que isso é muito bom, é isso que enriquece, e poder ver isso na prática, que nem o seu Colucci falou, ver isso na prática acontecendo, você indo visitar, viajar e trazer isso e compartilhar com a cadeia. Então, compartilhar com a indústria, tenho certeza que vai servir isso de motivação e de aprendizado para muita gente que estava aqui assistindo online agora, né, presente, mas com isso sendo compartilhado no tempo. Então, obrigado novamente, obrigado a todos e a gente vai encerrando por aqui. Vamos ficar todo mundo conectado, quem quiser, que eu comentei, entrar mais, conectar mais, como as situações de Nuffield Brasil hoje, o que a gente pode agregar e fazer. Tamo junto, pessoal. Acho que é isso, é transformar a agricultura através das pessoas e transformar as pessoas através da agricultura. É isso aqui que eu acho que a gente está tentando fazer. Obrigado a todos, boa noite e bom descanso a todos aí. Olavo, se quiser fazer uma despedida de sua final. Bom, obrigado, pessoal. Agradeço a oportunidade aí de ouvir as experiências. Realmente agradecer a Nuffield, ao Henrique aqui como TA Craft, ao Dr. Colucci, que foi um dos meus grandes mentores nesse processo, de que poder realizar um pouquinho, né, melhorar um pouquinho, trazer um pouco de informação, e como isso agregou pessoalmente para mim, são coisas impagáveis. Então, realmente, eu agradecer a Nuffield mais uma vez e todo mundo que ajudou. E também comentar que o relatório ele vai estar no site da Nuffield. Faltam alguns pequenos ajustes de formatação, mas logo ele vai estar lá. Vai estar em inglês também. Eu consegui traduzir ele para o inglês e vai estar em português. Então, se quiserem compartilhar, fiquem à vontade. E mais uma vez, obrigado e dizer que eu fico à disposição de qualquer um que quiser conversar mais e bater um papo mais específico, mais particular. Eu posso ajudar e faço isso de bom grado. Tá bom? Pessoal, boa noite, tudo de bom. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos aí. Olavo, só elogios aí no chat e todo mundo mandando. Então, muito bom. Com certeza agradou aí a todos. Obrigado, Vitor, pelo apoio, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.